Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo e eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem de vocês já parou num hospital, numa clínica, numa UPA, em algum momento da vida? Creio que todo mundo, né? Até mesmo aqueles que nasceram por parto em casa, que posso se dizer. E hoje nós estamos aqui com uma história viva, vivíssima e uma bela história que a gente gostaria de compartilhar com vocês. E detalhe, você que é enfermeira, você que trabalha na área da saúde, preste muita atenção nisso aqui, tá certo? Que tem tudo a ver com vocês. E pode compartilhar esse link com seus amigos, grupos de WhatsApp, parentes, enfim, e dar o like para que o YouTube possa recomendar para mais pessoas ainda. Vamos então, começando, né, querida? Recomendando às enfermeiras, as técnicas, as auxiliares, porque todas são sementes de Ana Nery. Com certeza. Todas vieram exatamente do que Ana Nery plantou e deixou aí como legado para o mundo. Pois é. E o mundo a celebra. Uhum. E a apresentação vai ser feita por ela. Apresente-se ao público, querida. Quem é a senhora? Qual é o seu legado? Qual é a sua história? E quando eu disse a história viva, presta atenção que é verdade. Essa mulher aqui é uma história vivíssima de Ana Nery. Eu sou Solange Fiore Nery, eu sou trineta de Ana Nery, eu sou bisneta do segundo filho de Ana Nery, Isidoro Antonino Nery. Óbvio que eu não nasci sabendo tudo do meu relato, das minhas palestras, do que eu conto. Além do conhecimento familiar, tem o conhecimento científico que vem baseado em muita pesquisa. Andei muito, abri muito livro, discuti com muita gente, óbvio. Poucos aceitam, não é? Principalmente quando você entra no âmbito da correção, aí você passa a ganhar inimigos, porque ninguém quer ser corrigido, todo mundo acha que é dono da verdade, mas o que eu peço e o que eu digo sempre, e geralmente assim eu finalizo as minhas palestras, por favor, cuidado com o que vão pesquisar e aonde vão pesquisar. Todas as plataformas, todos os canais têm erros graves e grotescos sobre a vida de Ana Nery, infelizmente. E eu não consegui corrigir, e não consigo. É muito difícil que se tenha esse alcance. Então, eu praticamente faço um trabalho de sementinha, eu viajo o Brasil inteiro, eu estou dentro de universidades, eu estou dentro de cursos técnicos, eu estou dentro de Coréns, eu estou no COFEM, a quem eu muito agradeço por ter abraçado a mim, principalmente, e toda a família Nery, mas não é fácil. Não pensem que eu tenho uma vida tão glamurosa assim, não, como muita gente pensa. Muita gente pensa que minha vida, porque viajar muito, estar em todos os lugares, é um glamour. Nem sempre. Curtição, né? Não, diz que você tá curtindo. não. Vou falando sobre coisa muito séria e de muita responsabilidade. Porque você narrar a vida. Ana Nery não é um mero personagem. Ana Nery é um personagem da vida real. Ana Nery nasce nessa casa, né? Aqui é o nascedouro de Ana Nery, e é uma casa recheada de histórias, porque eu costumo muito dizer, o protagonismo dessa história não era dela, muito pelo contrário. O nascedouro de Ana Nery já tinha uma história anterior. Quando a Ana Nery chega, ela já tem 4 irmãos. 2 irmãos militares. Um irmão médico que torna-se médico da Polícia Militar do Estado da Bahia, nomeado inclusive pelo Império. Sim, com certeza. Então, ela vem dentro desse contexto. Pai militar, irmãos militares, marido militar, filho militar. Então, não teria como... porque Ana Nery foi para a guerra só por amor. Não, Ana Nery não foi para a guerra só por amor. Teve todo um contexto antes que fez com que a induzisse a fazer essa solicitação para que ela fosse. A Guerra do Paraguai, A Guerra do Paraguai, Sim. exato.
E você vê o tamanho de Ana Nery, apesar de ter uma estatura, eu tenho 1,55 m, ela ainda era menor que eu. Não, pequenininha. Ela era pequenininha danada. Mas, quando ela faz essa solicitação, é óbvio que o amor, tudo isso, enfim, não é? Porque vão 3 filhos, seguem para a guerra, 3 sobrinhos e 2 irmãos. Então, segue praticamente a família toda. Ela iria ficar fazendo o que em Cachoeira? Tinha quem tomasse conta de tudo, que era o irmão anterior a ela. Então, de fato, ela seria mais útil lá. Eu costumo dizer, hoje eu estive aqui na Secretaria de Cultura da Prefeitura de Cachoeira, e eu estava conversando, às vezes as pessoas puxam para que eu comece a contar. E aí eu fui contando exatamente, né, aonde começa a história de Ana Nery, como é que ela de fato vem a despontar com essa caridade, com essa coisa, o outro, acolher o outro, abraçar o outro. Ela tinha só 8 anos de idade. Era daqui exatamente dessa casa. Óbvio que a estrutura era outra muito diferente, porque a cidade não tinha esse mundo de casas que tem. Então esse fundo, ela tinha uma visão total do rio. Então ela viu muita enchente, ela viu muita gente morrer, porque Cachoeira foi berço de enchentes, de uma tragédia, e de uma tragédia, para quem não conhece a história, eram tragédias muito graves. E graças a Deus isso não existe mais hoje. Mas Ana Nery, aos 8 anos de idade, foi tão felizada que ela veio em 1822, com o começo da Revolução do 2 de julho, que é a data magna da Bahia, que é quando se rompe com Portugal, literalmente. Começa aqui. E ela, com 8 anos de idade, presencia tudo isso, correndo, infelizmente, o piso superior ainda não está liberado, para que eu pudesse mostrar a vocês. Porque como tem um corredor extenso e a casa tinha 2 frentes, que é a frente exatamente que dava para o rio, Sim. que ela tinha essa visão total, e a frente daqui, que é aonde a parteira, quando Ana Nery nasce, a parteira daqui dessa sacada, ela avisa, no clã dos Ferreira já tem uma menina e ela se chama Ana. Então Ana Nery nasce numa aura de desejo. Todos desejavam que tivesse uma menina na casa, né? Além de Luísa. E Luísa, ou por intuição de mãe, mulher, Luísa enfeita a casa toda de flores e a casa fica perfumadíssima. No dia seguinte nasce Ana Nery. Ana Nery, ao nascer, é banhada em água de alecrim e alfazema. Então, mais perfume ainda. E a cidade celebra, porque eles eram muito queridos, né? Eles tinham 2 características muito fortes do clã Ferreira, que eu digo todo dia. Essa casa exala a história e cada parede, cada canto dessa casa pode contar a história deles. Só dos 5 enche essa casa. Imagina. Não precisa de outro personagem, basta eles. É verdade. Por aí você tira, olha, Joaquim Maurício Ferreira, que é o comandante, o grande comandante da ida do estado da Bahia para a Guerra do Paraguai, passou 20 anos como comandante-geral da Polícia Militar do estado da Bahia. Uma história lindíssima que tem para se contar deste homem. É verdade. Então, eu digo isso toda hora, não precisa que outro personagem venha habitar aqui, porque aqui por si só já se conta uma história que o que eu muito lamento é que essa história não está nos livros. A Polícia Militar do estado da Bahia honra e homenageia Joaquim Maurício Ferreira como o grande homem, o grande mentor da Polícia Militar do estado da Bahia. E o meu grande amigo, hoje um grande amigo, o tenente-coronel Raimundo Marins. Eu brinco muito com ele, que eu digo, você já sabe mais do que eu, então você já não é mais só Raimundo Marins, você já é Raimundo, abre-se aspas, Ferreira Nery Marins, porque sabe muito, sabe muito, e ele é o grande guardião da memória de Manuel Jerônimo
e de Joaquim Maurício Ferreira, que são exatamente os dois irmãos de Ana Nery que partem levando o estado da Bahia para a Guerra do Paraguai. Então, eu aonde vou e aonde estou, levo o tenente-coronel comigo, porque não tenho como não, como levo outros também, a maior pesquisadora de Ana Nery, que eu lamento muito que não tenha mais falado sobre, que é Zélia Bastos. Eu sei de Ana Nery, ela sabe muito mais do que eu também. Então, tem as histórias, infelizmente, de fato, estão conosco e não nos livros. Isso me deixa muito triste. É verdade. Porque eu sei que para livros, todo mundo queria ter acesso, óbvio, porque ficaria mais fácil. Eu não tenho tempo, infelizmente, porque muita gente me pede, escreva você o livro para que a gente tenha acesso a tudo isso. Eu não tenho tempo. Eu viajo muito. Eu estou realmente num contexto diferente. A não ser que um dia eu pare tudo isso, que é difícil, eu não tenho mais como barrar isso, né? Mas para que eu me sente, de fato, para contar o que a literatura não conta. É verdade. É o que é de se lamentar. Vamos para a história lá atrás, começando de Ana Nery, né? Começando com a Guerra do Paraguai, como a senhora mesmo relatou aí, que houve uma guerra, né? Brasil e Paraguai, correto? E nessa guerra, lógico, muitos brasileiros foram para ela, né? Inclusive muitas pessoas saíram daqui de Cachoeira. Tem que salientar, Cachoeira da Bahia, Recôncavo Baiano, porque existem outras cachoeiras, Sim. né? Em outros locais chamado Cachoeira. Com É importantíssimo falar que a história de Ana Nery é na Cachoeira, Recôncavo Baiano, na Bahia, tá? Colado com o Rio Paraguaçu. Sim. Extremamente histórico também. Lindíssimo, por né? sinal. Então, Ana Nery foi para essa guerra. Chegando na guerra, logicamente, né? Ela se tornou uma administradora. Olha só que coisa interessantíssima sobre isso. A chegada dela na guerra é muito difícil. Ela sofre uma rejeição incrível. Ela passa por momentos delicadíssimos. Por ser mulher, né? Primeiro por ser mulher. Imagine, porque quando ela chega, ela vai para um campo aberto, um campo. Literalmente, imagine um campo aberto sem nada, absolutamente nada. Uma tenda, dentro dessa tenda, médicos, ajudantes, ela chega, toma um susto com o que encontra. Para você ter uma ideia, ela encontra 90% de mortalidade dentro deste acampamento. E era assim, dentro desta tenda grande, só ficavam os pacientes que necessitavam de cuidados especiais. Os outros, 100, 200 ou quantos fossem lá, eram num terreno posterior a essa tenda, que ficavam no chão, em cima de uma lona. Essa lona era pequenininha, cobria apenas o tronco. Se chovesse, você tinha que puxar a lona para escolher, ou você cobria os pés, Ou a cabeça. ou a cabeça. Quando ela chega, ela encontra deve ter sido uma cena de filme de terror, porque, para você ter ideia, 90% de mortes é um índice altíssimo. Ela começa a tomar medidas drásticas. A primeira, todos eram obrigados a lavar as mãos, que não acontecia. Quiser desligar, pode desligar. Pode? Fica à vontade. Não, aqui a gente não para, não. É bom que o público vê que é tudo ao vivo e a cores. Não vi que isso estava ligado. Mas não se preocupe, não. Mas né? você vai editar isso. Não, fique tranquila. Aqui não precisa nem edição. O povo gosta do negócio assim, literalmente falando. Meu telefone não para, eu não paro. Não, mas a senhora está falando de uma história interessante que as pessoas saibam que naquela época não tinha estrutura nenhuma.
Não existia estrutura nenhuma de Olha, enfermagem, de cuidados, não tinha nada disso. Medicamentos. Hoje, quem está dentro de hospital está em condições, podem não ser nem tão confortáveis, mas tem um medicamento que pode socorrer, tem um balão de oxigênio. Tem uma cama. Tem uma cama, que é Tem o um mínimo, lençol. Agora, você imagine você chegar nesse cenário. Então, ela toma 2 medidas drásticas. Que mexeram com... Imagine, 2 medidas drásticas. A primeira, todo mundo lavar as mãos, ninguém lavava as mãos. E a segunda, todo mundo chegar e tirar a farda, deixar soldado nu. Por quê? Sabe como era? Antes dela, chegava, lascava a farda, abria a farda, tratava o que tinha que tratar. Aquele sangue, aquela sujeira, tudo de... Tudo! Tratava, costurava, tirava bala, operava, jogava a mesma farda suja por cima. Já viu por que morria tanta gente? Contaminação, infecção na hora. Não tinha como não. E aí, quando ela determina todo mundo nu, até jurada de morte ela foi. Agora me responda, uma mulher que tem 3 filhos homens, o que é da anatomia que ela não conhecia? É verdade. Poderia ter essa situação, não, uma mulher vendo um bocado de homem pelado aqui, essa mulher, né? Não é? Muita coisa poderia passar na cabeça do pessoal. Meu amigo, aí vem a resistência da água, porque a água tinha que ir pegar no rio, Eita. léguas e trazer. E quem estava próximo ao rio corria o risco de morrer, porque praticamente a Guerra do Paraguai toda adentrou pelo rio. Foi. Imagine aí, quem queria ir catar água? Ninguém. Ninguém. Então ela determinava. E o que ela fazia? Ela ia na frente. Vou mostrar para vocês que não morrem, que não mata. Nós vamos pegar a água e vamos voltar. E assim fazia. E aí ela foi conquistando, a partir daí é que começa a credibilidade dela diante de médicos. Eu acho que também até pelo fato, tipo, se antes dela chegar era 90%, e eles começaram a reparar que esse índice começou a cair, e os caras, peraí. Porque eles queriam que ela provasse por que ela estava ali e por que daria certo. E os caras pensaram, peraí, essa mulher tá falando uma coisa que tem sentido. Não é? Os soldados não estão morrendo mais como antes. Aqui dentro dessa cidade, qual era o recurso que a Ana Nery tinha? É o que ela tinha lá, fechada numa mata, num acampamento. Folha! E foi aí que ela foi começando a tratar, e aí foi que a credibilidade dela. Quando ela sai desse acampamento, ela deixa um índice de mortalidade só de 40%. Gente, de 90 para 40 isso é muita coisa. Aí ela já sai realmente como uma mulher respeitada. Com certeza. E falada, não é? Porque muita gente falava, né? A notícia Claro. da Ana Nery cuidando. Se espalhava pelo conta, Brasil já todo. foi se espalhando e aí já foi tomando conta. Interessante. E aí é que eu digo que é aí que ela rouba a cena. Né? Não sendo ela a protagonista dessa história e passando a ser. Então, a gente começa a notar que a participação dela, né, no cenário da saúde brasileira, Ela começou muita coisa. através do trabalho Ela dela. deixa muita coisa. O legado dela é eterno. Ela deixa muita coisa. Olha, ela foi tão... Eu tenho isso na minha casa. Ela doou sanguessugas à guerra. Todos os hospitais com dinheiro próprio. Ela, além de ter construído... Ela comprou uma casa. Casa essa que ela transforma em hospital. Uma casa de 3 andares. A casa existe até hoje. Em Salvador? Não, Aonde é? lá no Paraguai. Ah, Paraguai. Paraguai. E detalhe. Desculpa. Paraguai eram nossos inimigos. Pois bem, Ainda tem depois... Ainda tem esse detalhe. O Paraguai, hoje, até os dias de hoje, em maio e em dezembro,
homenageiam a Ana Nery. É verdade. Porque, na verdade, assim, chegou um momento de, além de ela estar tratando os brasileiros, ela tratava dos argentinos e trabalha também com os paraguaios. Uruguaios, todos. A primeira determinação dela, aqui se fala de vidas humanas, não de idiomas. Com certeza. Olha outro paradigma que ela quebrou. Obrigados a atender todos igualmente. Ela tinha coisas muito peculiares. No período da guerra ela foi, e talvez também por isso ela tenha se feito respeitar. Ela pedia que se percebesse que aquele seria o último minuto de vida de um soldado, de um ajudante, de quem quer que fosse, que ela estivesse perto para segurar na mão. E ela devotíssima de Nossa Senhora do Rosário. Então ela segurava na mão e botava o rosário em cima. Entendi. Até o último suspiro. Então, tem correspondências muito... O Sul se manifesta muito, a Bahia, infelizmente, não. Pois o Brasil como um todo. Olha, no Brasil, a região Sul é quem mais faz homenagens a Ana Nery, é quem mais reconhece o trabalho de Ana Nery. Eu tenho o grande autor Silvio Luzardo. Sim. Ele tem uma trilogia lindíssima sobre Ana Nery. A grande parte dos documentos estão lá, em Porto Alegre. E eu recebi bem há pouco o áudio a narrativa da carta que a Madre Superiora mandou para Ana Nery na véspera dela viajar para a Guerra do Paraguai. Ele mandou para mim de presente. Então, a Silvio Luzardo, meu muito obrigado em nome da família Nery por esse legado que você carrega. Tem uma coisa que também partiu do Sul, mas eu não posso contar muito porque depende das diplomacias dos países. Mas tá vendo aquele porta-retrato ali? Sim. Depois você vai ler para você saber com riqueza de detalhes. Certo. Ana Nery está pleiteada para ser a representante do Brasil no Mercosul. Olha só, gente. Olha só o quão grande é o nome Desde o Ana Nery. ano passado, eu estou acompanhando essa negociação. Esse processo, né? Já está em fase final, Olha, diga-se de passagem. primeira mão para vocês aqui. Então, né? vem aí... Interessante. Então, tem umas coisas ainda acontecendo sobre ela. Quantos anos tem que Ana Nery morreu e Ana Nery continua Viva. Viva, Víssima. completamente vivíssima. Vivíssima, não está morta, não está. Aí foi a primeira mulher em 2009 a entrar para o livro dos heróis e heroínas da pátria, está lá no Panteão em Brasília. Eu tive o prazer de estar lá. Foi uma cerimônia lindíssima. É verdade. Então, tem muita coisa em volta de Ana Nery ainda. Com certeza. Apesar de não se divulgar tanto. Pois o que então, eu lamento. A gente estava conversando anteriormente, né? O quão triste eu particularmente me sinto, porque eu amo a história. A gente está dentro de uma cidade que é viva em história, Cachoeira, né? Cheia Inclusive de estava conversando com um historiador falando sobre essa questão, mas aí temos que ser sinceros, né? Que a gente não vai rolar. A educação. O povo brasileiro não é educado para a história. Infelizmente. Não é educado para a história. E é o mais agravante. Infelizmente, como a senhora mesmo falou, o estado da Bahia, que eu poderia dizer assim, não, o estado da Bahia é aquele estado que realmente sempre está ali, né, colocando o nome de Ana Nery mais para cima, até mesmo porque ela viveu e nasceu na Bahia. Não é assim. Isso é lamentável. A própria enfermagem. Não tem essa questão. Não tem. Infelizmente. É triste. É lamentável. Pode ser melhorado? Pode. Mas depende de quem? Aí é de cada um, né? De reconhecer. Daqueles que estão lá na frente, né? Claro. Também. E aí também entra a questão da política, né? Que não tem para onde correr. Não tem para onde correr. É a política. Em relação à Cachoeira, com relação à prefeita, com relação ao secretariado, foi um abraço assim, eu não vou nem dizer de acolhimento,
Eliana me abraçou, acho que como filha dela, porque... A atual prefeita, né? Exatamente. Entendi. Ela leva o nome de Ana Nery, assim, com um orgulho muito grande. É verdade. A vice-prefeita também, Cristina. Então, com relação à cachoeira, hoje de manhã, uma senhora me parou para me cumprimentar e ela me disse, eu acho tão bonito, você parece filha de cachoeira. Eu disse, mas eu sou filha de cachoeira, minha ancestralidade está dentro de cachoeira. Toda aqui, é verdade. Não tem como eu não ser filha de cachoeira. Mas tem uma coisa muito, muito pessoal, muito de dentro do coração, que é essa coisa do pertencimento. Né? Essa coisa que a gente arrebata. Eu tenho, essa casa é minha. Essa casa é minha. Sim. Eu digo isso toda hora, essa casa é minha. Apesar de muitos me dizerem que não, essa casa é minha sim. O ser humano é cruel. Não é? O ser humano é demais. Mas essa casa é minha. É verdade. Outra coisa, olha, é engraçado, sabe? Falar de história é uma coisa tão empolgante que é uma história que vem aqui e depois vem ali, a gente ia ficar aqui. O dia, Ave Maria. Até, então é muita história, muita coisa de Ana Nery pra gente poder falar. Mas infelizmente não temos tanto tempo assim. Mas assim, existe um hospital em Salvador chamado Ana Nery, né? Nunca fomos convidados para ir lá. Gente, por favor, que absurdo! Nunca fomos convidados para ir lá. Que isso? Nunca. Olha que coisa, isso chega a ser pecaminoso o que vocês fazem, entendeu? Nunca. Então, por favor, possam convidá-la. Olha, eu vou contar uma coisa para você. Eu vi isso hoje aqui em Cachoeira também. As pessoas pensavam que a família não existia mais. Gente, nós somos quase 350 espalhados no mundo. Tem Nery na Bahia, tem Nery no Brasil inteiro. Com certeza. Tá? Tem Nery no Canadá, tem Nery nos Estados Unidos, tem Nery em vários lugares da Europa. Itália, França. Vários lugares, vários. Então, como é que a família acabou? Não existe isso. É por falta de educação, como eu estou falando. É uma ignorância das pessoas, né? No fundo, é uma falta de conhecimento. Porque você vê aqui dentro de Cachoeira mesmo, tem pessoas que nunca ouviram falar de Ana Nery. Pois é. Pessoas, eu reconheço, eu estava conversando com ela mesmo, que eu passo aqui no espaço, nunca entrei. Olha que absurdo, eu nunca cheguei a entrar aqui. E está aberto para todos entrarem, né? Está aberto para todos visitarem, né? Inclusive, eu vou até mostrar, né? Vou pegar o vídeo, vou virar para vocês verem onde estão os restos mortais de Ana Nery, tá? Que se encontra aqui. Interessantíssimo, que eu mesmo nem sabia, mas é importante para que as pessoas também vejam, né? Onde que está, né? Eu tenho na minha casa, guardado comigo, um acervo muito grande, né? Relacionado a ela, pertences. Essa medalha, por exemplo, essa medalha está comigo. Essa medalha está guardada na minha casa. Sim. Eu tenho a cópia dessa medalha comigo guardada. Tenho alguns outros documentos, tem muita coisa. E em Recife, que é onde Pedro morre, Pedro é o filho caçula de Ana Nery. Tem muito mais coisa do que eu até. Nossa. Então, tanto que está lá para eu, porque como eu estou juntando tudo para... Estou tentando, não sei se eu vou conseguir, eu espero que eu consiga, fazer com que isso se torne um patrimônio da humanidade e não um patrimônio da família Nery. Porque estando em nosso poder é nosso. Claro. Não pertence a ninguém, não pertence à pátria. Uma coisa é este imóvel está em poder da prefeitura, cedido ao COFEM por 20 anos. A urna pertence à Igreja Católica. Está cedida aqui por 20 anos. Tem todos esses trâmites, mas tudo o que nós, enquanto família, temos, a carta de Dom Pedro, redigida diretamente para ela, todas as medalhas que ela recebeu, uma infinidade de documentos. Eu espero transformar isso em um patrimônio da humanidade. Eu não tenho interesse que fique para mim. Não tenho, nunca tive.
E no sul, apesar de não poder se tirar, porque também está tudo em poder da Igreja Católica, não é nem da Igreja Católica, está em poder das Irmãs Beneditinas, que é onde ela habitou por 15 dias. Então, nesses 15 dias, elas têm coisas assim, está ao meu dispor, elas já colocaram à minha disposição, Sim. mas para que eu vá para pesquisar, para fotografar, mas para me ceder, para que se torne, não. Entendi. Infelizmente, isso não. Me diga uma coisa, querida. Quando é que a senhora vai estar retornando aqui? A senhora tem uma ideia? Ai, agora você me pegou. Não tem uma ideia, né? Provavelmente depois de maio. Provavelmente depois de maio. Sim. Porque Porque agora eu começo nessa rotina de viagens, aí agora é... Porque eu vou me autoconvidar novamente. Oh, e que estar maravilha! querendo conversar com a senhora novamente, porque, gente, Vamos sim. é muita coisa. Muita. Não tem- Se ela falasse aqui, meu Deus, ela não falou, ela falou isso aqui de Ana Nery, entendeu? pouquinho, Mas tem muito muitos outros feitos, muitas outras Muitas assuntos. curiosidades da vida Muitas, pessoal. com certeza. Muita coisa. E agora, mas assim, o mais importante, né, é que vocês saibam que essa mulher literalmente revolucionou a parte da saúde, né? Essa mulher é reconhecida justamente por causa disso. Hoje, vocês que são estudantes da área da saúde, vocês, como eu falei, né, enfermeiro, auxiliar, técnico, vocês que estão aí na batalha do dia a dia, que não é fácil. A gente reconhece que não é fácil. Ai, se alguém diz que é, não acredite. Eu fiz Não. uma palestra semana passada num curso. A primeira coisa que eu disse, se alguém disse a vocês que é fácil, desmistifiquem essa fala, porque não é. Eu fico, às vezes eu me pego pensando, às vezes eu pego em determinados documentos e começo a ler, digo, meu Deus, como é que pode uma mulher de 59 para 60 anos, com roupas pesadíssimas, enfrentando chuva, sol, lama, mosquito, porque tinha malária, Tinha tudo tudo isso. Imagine tudo que essa mulher passou e continuou lá por 5 anos. Tem que ser muito amor ao outro mesmo. Não tem outra justificativa, porque 2 anos antes da guerra acabar, ela perde um filho e um sobrinho brutalmente assassinados. E ela continua fazendo as mesmas coisas, ela não arreda o pé um minuto. Ana Nery foi a única mulher no mundo. Essa é uma grande curiosidade. Existiu um correspondente francês na Guerra do Paraguai. E ele a conheceu, ele a viu agindo. E num período depois ele manda uma carta para a França e ele diz ao seu editor do jornal, mande um outro correspondente, porque a partir daqui eu estou seguindo Ana Nery para contar no futuro a história dela. Então, a França hoje é um berço de relatos lindíssimos de Ana Nery, inclusive o diário do Conde de, que é o marido da princesa Isabel, em uma das páginas ele relata a volta e a entrada dela no Paço Imperial e a transformação da fisionomia dela ao partir para a guerra. E ao voltar. E o choque dele quando a vê entrando no Paço Imperial, carregando essas 6 meninas, o relato dele é de se chorar, porque ele fica chocado com a aparência dela. Ele acha, remete a uma mulher de 100 anos de idade. Não, imagino, né? Imagino. É cansativo para quem pega um plantão, de toda hora pegando plantão, não dorme, não sei o quê. A gente que não dorme, realmente eu não durmo, a gente envelhece, a gente cansa. Imagina você numa guerra. E porque também
assim, é responsabilidade de vida de cada um homem que estava ali, cada ser humano que estava ali, cada pessoa que estava ali. Imagina a mente dessa mulher, imagina como ela tinha que ter um autocontrole, porque era muita coisa que ela devia ver, absurdamente, né? Isso a literatura também não conta. A literatura diz que eles não se encontraram. Não é verdade. Os 8 se encontram, sim, exatamente no período próximo a Justiniano e o primo serem assassinados. Os 8 se encontram. Então ela tem a oportunidade de estar com os 2 irmãos, com os 3 filhos e com os 2 sobrinhos. Sério? Dentro da cidade de Corrientes. E aí, a partir daí, eles se despedem e eles tomam cada um, né, o seu rumo. Sim, sim. E meses depois ela recebe a notícia de que ele foi assassinado. Entendi. Querida, a princípio, muito obrigado. Tá? Estou nervoso. Não sei porquê. Jura? A história viva me deixando nervoso. Estou aqui suando. Mas é de uma enorme satisfação. Essa é a minha intenção. Não, de forma alguma. É maravilhoso estar aqui presente, né? Na história, como eu digo, Muito uma história obrigada. viva com uma senhora, Pois entendeu? Essa casa. A gente se convida, né, inspira. que vocês venham Por favor, também, né, conhecer. Visitem o Memorial Ana Nery. Claro, é bonito, né? Vocês, por isso eu reforço, todos que trabalham na área da saúde, né? Enfim, todos vocês, compartilhem esse vídeo, dá o like, né, para o YouTube, né, o canal, recomendar para mais pessoas, se inscrevam no canal, por favor, comentem também, nós vamos retornar, se a senhora assim desejar e permitir, eu gostaria que a senhora voltasse para a gente poder continuar a falar de outras partes, né? Agora um detalhezinho, né, eu nunca fiz isso aqui, vai ser a primeira vez, eu gostaria que a senhora fosse para lá, justamente para mostrar onde junto está da urna, junto da urna, pode ir para lá. Pode virar. A história dessa urna também é muito interessante. Essa urna, na realidade, em 1977, sobre o governo da Bahia, é solicitado ao Estado do Rio de Janeiro que volte para a sua terra natal, porque não fazia sentido que estivesse no Rio. E aí, o Dr. Roberto Santos consegue, em 1979, consegue-se se fazer a exumação, uma observação, aqui estão os restos mortais de Ana Nery, não é cinzas, Ana Nery nunca foi cremada, Ana Nery foi sepultada. Sim. Tá? Essa urna é de madeira de lei, madeira nobre, com prata. E aqui dentro, aonde está a urna com os ossos, é uma urna de cobre vedada, que foi vedada em 1979 e nunca mais aberta. Interessante. Está aqui até hoje. Venham visitar o memorial. Sim. Tem curiosidades, tem coisas muito peculiares aqui dentro dessa casa. Não vou contar para despertar a curiosidade de todos vocês. Venham para casa. Venham mesmo. Então, assim, gente, aqui tenho esse espaço, né? Aqui vai contando também, né, a parte histórica, né, de todo o processo de Ana Nery, de tudo que ela vivenciou, de certa forma, e o reconhecimento dessa pessoa importantíssima para todos da área da saúde. Sim. Todos da área da saúde. Tem que entender que Ana Nery revolucionou, eu não digo a medicina, mas colaborou, né, com a parte médica e a parte de vida, porque ela não tratava somente de brasileiros, não. Essa mulher tratou de paraguaios, tratou de argentinos, enfim, quem aparecia, essa mulher não distinguia ninguém. Então, olha o amor que essa mulher tinha, né, por todos que estavam ali. Né? Então a gente aqui agradece mais uma vez, tá? E vamos voltar, que nós temos que participar de mais podcasts juntos, tá bom? Então, gente, muito obrigado. Um abraço, fica com Deus. Igualmente, obrigada. Tchau.